Olá! Seja bem-vindo ao nosso conteúdo de Escola Bíblica. Nosso desejo é que seus dias sejam transformados pelo ensino das Escrituras. Quer conhecer mais sobre a igreja? Siga nosso Instagram, igrejafonte.cps. Vamos para a aula agora. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia, pelo dia lindo que o Senhor nos deu hoje, pelo sol, pela oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez. E pedimos agora, ó Pai, que o Senhor esteja acalmando os nossos corações e nos dando compreensão, abrindo o nosso entendimento, para que a gente possa receber o seu recado nessa manhã para nós, ó Deus. Cuide daqueles que ainda estão chegando, que eles possam vir em segurança. E abençoe, ó Pai, a nossa manhã aqui na igreja. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Eu quero começar lendo um testemunho para vocês. Quando eu estava cursando o ensino médio, eu não conseguia falar na frente de um grupo. Eu ficava tão nervoso que minha voz engasgava completamente. Não eram as borboletas comuns com as quais a maioria das pessoas lida. Era uma inaptidão horrível e humilhante. Isso trouxe uma ansiedade imensa à minha vida. Eu não conseguia apresentar oralmente os relatórios de livros na escola, não podia concorrer a qualquer cargo da classe. Eu conseguia apenas dar respostas, palavras separadas, muito curtas às perguntas que os professores faziam em sala de aula. Eu não conseguia liderar nos domingos em que a nossa igreja confiava os cultos aos jovens. Houve muitas lágrimas. Minha mãe lutou comigo o tempo todo, apoiando e incentivando. Nós fomos sustentados pela graça de Deus, ainda que o espinho na minha carne não fosse removido. Eu consegui chegar à faculdade sem nenhum discurso público significativo. Mas a luta contra a ansiedade era intensa. Eu sabia que a minha vida seria incrivelmente limitada se não houvesse superação. E eu suspeitava que eu não seria capaz de terminar a faculdade sem falar em público. Em todos esses anos, a graça de Deus havia me conduzido de forma mais profunda a Deus em desespero, ao invés de dirigir-me para longe de Deus em ira. Eu agradeço a Deus por isso, com todo o meu coração. A partir desse relacionamento, que amadurecia, veio a sensação de que precisaria haver uma superação. Uma oportunidade crucial surgiu na aula de espanhol no meu primeiro ano. Todos nós tínhamos de discursar brevemente em espanhol na frente do resto da classe. Não havia maneira de contornar isso. Eu senti como se essa fosse uma situação de vai ou racha. Mesmo enquanto eu escrevo sobre isso agora, eu não rio. Eu memorizei o discurso de uma ponta a outra. Eu imaginei que memorizar significaria que eu não teria de olhar para as notas e eventualmente me perder. E também arrumei um jeito de falar atrás de um grande atril de madeira. Qualquer semelhança é mera coincidência, pessoal. Para que as pessoas não vissem as minhas mãos tremendo. Mas a principal coisa que eu fiz foi clamar a Deus e confiar nas suas promessas de graça futura. Mesmo agora, as lágrimas vêm aos meus olhos, enquanto eu me recordo de caminhar para frente e para trás no campo da faculdade, implorando a Deus por uma superação na minha vida. Eu não me lembro desses momentos da aula de espanhol, mas eu lembro que eu consegui. Todo mundo sabia que eu estava nervoso. Houve aquele terrível silêncio que acontece quando as pessoas se sentem mal por você e não sabem como reagir. Mas eles não riram como outros haviam feito em anos anteriores. E o professor foi gentil nos seus comentários. Mas o fato mais importante foi que eu consegui. Mais tarde, derramei o meu agradecimento a Deus sobre o sol de outono. Mesmo agora, eu sinto profunda gratidão pela graça de Deus. Mas talvez o acontecimento mais decisivo para a superação tenha vindo um ano depois. Eu estava na faculdade para as aulas de verão
E o capelão me convidou para orar na capela da escola. Várias centenas de estudantes e docentes estariam presentes. A minha primeira reação foi a rejeição imediata da ideia. Mas antes que eu pudesse rejeitá-la, algo me parou. Eu me encontrei perguntando: quão longa a oração tem de ser? Ele disse que não importava. Ela deveria apenas vir do meu coração. Agora, isso eu nunca havia nem tentado. Falar com Deus na frente de centenas de pessoas. Eu me espantei ao dizer que iria fazê-lo. Essa oração, eu acredito, provou ser um momento decisivo na minha vida. Pela primeira vez, eu fiz um voto com Deus. Eu disse: Senhor, se o Senhor permitir que eu consiga fazer isso sem deixar a minha voz falhar, eu nunca mais rejeitarei a Ti uma oportunidade de falar por motivo de ansiedade. Isso foi em 1966. O Senhor respondeu com preciosa graça e até onde vai o meu conhecimento, eu mantive a minha promessa. Esse é o testemunho do pastor John Piper. Está aqui nesse livro, que eu já falei para vocês semana passada, Lutando contra a Incredulidade. Testemunho lindo, né? Do agir e da graça de Deus. O pastor John Piper, ele tem sido um grande instrumento do Senhor na vida de muitas e muitas pessoas. Ele tem ensinado a palavra de Deus e tem mais de 50 livros escritos e muitos deles traduzidos aqui para o português. Por que eu quis trazer esse testemunho para nós? Começar com ele. Justamente para que a gente pense e entenda que essas situações não acontecem só com pessoas comuns. Muitas vezes nós achamos que nossos líderes, pastores, pessoas que a gente admira, não sofrem dessas coisas. Mas isso é um terrível engano, né? Porque todos nós temos as nossas lutas. E no final da aula passada, algumas pessoas vieram conversar comigo e algumas disseram sobre a dificuldade que às vezes existe de procurar ajuda em relação a esses assuntos e outros também, mas a gente está falando aqui deles, né? Ansiedade, medo e depressão. E como existe um rótulo em relação a isso, né? Como existe até um preconceito. Você, eu não posso deixar ninguém saber que eu estou com ansiedade, estou passando por um momento depressivo. E isso muitas vezes impede as pessoas de buscarem ajuda. Então, eu queria deixar um encorajamento e um incentivo para que vocês não sejam as pessoas que vão estar rotulando outras por causa dos problemas e do sofrimento que elas estão passando. Mas, pelo contrário, né, que a gente possa ser as pessoas que vão incentivar outras pessoas a buscarem ajuda, né, e sermos esse ponto de apoio para essas pessoas. Na aula passada, então, a gente falou, no nosso primeiro dia, sobre ansiedade. Nós trouxemos algumas definições sobre ansiedade. Nós passamos por alguns sintomas que a ansiedade traz, né, causa no nosso corpo. A gente assistiu um trecho de um vídeo, um trechinho do filme, né, que eu passei, do Divertidamente. Vários de vocês gostaram, vieram falar comigo. E nós vimos essas reações, né? Nós vimos também que, apesar de ansiedade e medo serem muito parecidos, existem algumas diferenças, né? Apesar delas percorrerem o mesmo caminho dentro do nosso corpo, né? Porque o nosso cérebro entende que é um sinal de alerta diante de algum perigo. Eles têm uma grande diferença, porque o medo ele vai tratar de algo que é real, e a ansiedade ela é a respeito de pensamentos que são mais subjetivos. É o e se acontecer, né? A gente fica imaginando o que possa acontecer. Nós fizemos uma dinâmica que foi bem joia também. Vocês levantaram várias coisas que são distrações e alguns vilões que ajudam a alimentar ainda mais a nossa ansiedade,
né? Nós vimos também que existem algumas desculpas que nós damos, né, em relação a lutar contra esses pecados. Mas nós acabamos a aula cheios de esperança, né? Sabendo que mesmo que existam essas dificuldades e mesmo que seja difícil obedecer algumas ordens, né, que o Senhor deixou para nós, é possível. Nós vimos que nem toda preocupação é uma preocupação pecaminosa, né? Nós lemos Lucas 10, a história de Marta e Maria, Jesus, né? E nós vimos que Marta, ela tirou os olhos de Jesus quando ela se importou mais com as coisas que ela estava fazendo do que com ele, né? Então, quando o legítimo se torna pecaminoso, esse é um problema. Mas é possível. Nós vimos que é possível, porque nós podemos confiar no nosso Deus, né? E Ele não nos deixou sozinhos aqui. Ele nos deixou o Espírito Santo e a palavra, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre ansiedade, mas hoje nós vamos falar bastante sobre a mente. Nós entendemos que a ansiedade ela começa na nossa mente, né? Então nós lemos alguns versículos domingo também sobre que nós precisamos treinar e renovar a nossa mente. E a gente vai focar bastante nisso. O que deve ocupar a nossa mente na aula de hoje? Nesse livro aqui, que eu não lembro se eu mostrei semana passada, mas eu deixei aqui na mesa, A Resposta do Evangelho às Aflições do Coração. É um livro maior, mais grossinho, mas ele é essencial. Você que é conselheiro bíblico, se você ainda não tem, é um bom investimento para você ter. Os autores desse livro, eles falam o seguinte: uma pessoa ansiosa, ela precisa investir bastante tempo pensando a respeito de Deus, visto que normalmente ela gasta muita energia mental com ameaças e incertezas. Então, uma pessoa ansiosa, ela vai precisar investir bastante tempo pensando a respeito de Deus. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quais recursos, que coisas nós temos que nos ajudam nesse processo de investir tempo pensando em Deus? Eu quero ouvir vocês falando, podem ir falando, que daí eu repito aqui no microfone. Que recursos nós temos que nos ajudam a investir tempo pensando a respeito de Deus? Oração, leitura da palavra, aconselhamentos, louvor, meditação, memorização de versículos. Como? Devocional, tempo devocional, música, seguir pessoas nas redes sociais que falam sobre Deus, né? Isso é muito importante, porque a gente não pode condenar as redes sociais, né? Existe aquilo que é muito ruim lá, mas também existe muita coisa boa, né? Graças a Deus, né? Muita gente capaz e falando coisas muito boas a respeito de Deus. Mais alguma coisa? E também otimizar, porque a nossa vida é muito corrida. Então, no trajeto ao trabalho, ouvir algum sermão, ouvir algum podcast, na academia, às vezes, ao invés de escutar música, colocar também, continuar ouvindo, ou compartilhar o que se passa com uma amiga ou uma colega que você tem mais intimidade, que ela sabe da sua rotina. Muito bom. Isso é muito bom, isso que a Aline falou, né? Otimizar o nosso tempo, né? E aproveitar as oportunidades, né? Podcasts, ouvir a aula da escola bíblica que não deu para você ouvir. São tantos cursos bons, né? E aí a gente tem que escolher um só. Então, a gente pode aproveitar o nosso tempo para investir, né? E isso vai nos ajudar
a pensar bastante a respeito de Deus. Oi. Eu acho que para mim o principal é ter alguém ao lado para caminhar junto. E aquilo, como o versículo fala, se você cair, tem alguém que possa te levantar, te ajudar a andar. Eu acho que a palavra, com certeza, a oração, mas que você procure, como você sabe que você tem essa questão da ansiedade, você caminhar com alguém que falou, atenção. Sim, a Edna falou sobre a importância de caminhar com alguém, né? Um discipulado, ou um amigo mais próximo, mais maduro, que vai nos ajudar, né? A lutar e a pensar mais em Deus. Fala, Rafa. Você levantou. Eu acho que servir, quando a gente serve, a gente pensa muito a respeito de Deus. O Rafa falou servir, né? Servir nos ajuda a pensar bastante a respeito de Deus. E isso é uma grande verdade também, né? Eu quero ler com vocês esses 2 versículos, mas antes tem essa pergunta. Vocês falaram várias coisas que nos ajudam a pensar bastante em Deus. Mas o quanto de fato vocês têm investido, nós temos investido. Todos esses recursos que vocês comentaram para pensar em Deus. Isso tem sido mesmo uma realidade nas nossas vidas? Ou tem sido uma coisa que a gente sabe que a gente deve fazer, mas que a gente não tem feito como deveria? Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Será que nós temos meditado realmente na palavra do Senhor, dia e noite? Será que nós temos investido realmente tempo para pensar mais em Deus? E o Salmo, né, 1 e 2 aqui, ele fala muito claramente sobre a questão da nossa dinâmica, né, na semana passada, as coisas que vocês levantaram, que são empecilhos, né, e que nos atrapalham, né? Feliz é o homem que... E aí ele tem 3 coisas aqui, né? Não segue o conselho dos perversos, não se detém do caminho dos pecadores, nem se ajunta na roda dos zombadores. Essas 3 coisas são distrações, né? Distrações como aquelas que a gente levantou semana passada. Mais feliz é aquele que o quê? Tem prazer na lei do Senhor e nela vai meditar dia e noite. Será que nós temos tido esse prazer na lei do Senhor? Temos aproveitado? Para nós cumprirmos o que Deus manda, nós vamos precisar meditar na palavra do Senhor. Não tem outro jeito, né? Nós precisamos estar mergulhados, né, na palavra do Senhor. Uma coisa que vai nos ajudar a não ter pensamentos ansiosos a quebrar, na verdade, esse ciclo de pensamentos ansiosos. Todas essas coisas que vocês já falaram aqui, que são recursos que nos ajudam a isso, né? A quebrar esse ciclo. Então, nós temos que quebrar esse ciclo de pensamentos ansiosos e colocando coisas boas na nossa cabeça, as coisas do Senhor. Eu queria que nós lêssemos juntos esses versículos que eu coloquei aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações
e as suas mentes em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, desculpa, eu errei. Gente, isso é algo que vai nos ajudar. E aí eu quero destrinchar um pouco mais aqui esses 2 versículos com vocês, de Filipenses 4, 6 e 7. A ansiedade, ela é um convite para a oração. Mas será que é isso que a gente faz em primeiro lugar? Quando a ansiedade chega à porta? Quando a ansiedade bate? O que vocês percebem que vocês fazem ou que outras pessoas, né? Aquele momento, você não precisa falar de você, e o pessoal até brinca, né? Eu tenho uma pergunta, mas é por causa de um amigo meu, não é comigo não. Tudo bem, pode ser por causa do seu amigo, mas eu queria ouvir de vocês quais são as coisas que a gente faz normalmente em primeiro lugar quando a ansiedade bate. O que as pessoas fazem? Pode falar. É de mim mesmo. Tá bom. Todo mundo tá doente de algum jeito. Eu acho que começa no meu estado de ansiedade que está no meu coração. Eu fico muito nervosa. Então eu tento pensar em alternativas de resolver o meu problema. E não é a primeira opção da maioria das vezes, que é a oração. Então começa-se travar uma guerra na minha cabeça de algo hipotético que talvez por 0,1% talvez aconteça. Mas a maioria das vezes não acontece. Mas fica um turbilhão de pensamentos do que fazer, de como resolver com as minhas próprias mãos. Tá bom. Então, a irritação, né? Você começa a ficar nervoso. Fala, Dé. Não, é que não tenho. Ah, tá. Ela falou que uma situação difícil para ela, então é isso. Quando a ansiedade chega, já vem a ira, né? O nervosismo, os pensamentos já começam a dominar. Ou quem está causando isso, ou o que você pode fazer para solucionar. A primeira coisa que vem é querer solucionar, saber de onde está vindo essa causa da ansiedade. Aqui, vocês não conseguiram ouvir, né? Mas a primeira reação é tentar querer resolver o que está acontecendo. Então, eu quero resolver, eu quero pensar o que está causando e eu quero resolver aquilo. De madrugada, né? De preferência. De madrugada. Pode falar. A primeira, 2 comentários. A primeira é uma brincadeira, mas a primeira ação que muitas vezes acontece quando a gente está com ansiedade é sair comendo, né? Isso eu anotei aqui, era uma das coisas que eu ia falar. Sair comendo. Às vezes é isso mesmo que acontece. Também anotei isso. Vocês pegaram o meu rascunho. É isso mesmo. Ou come demais, ou come, né? A reação é comer, ou às vezes é parar de comer. Sim. Mas complementando o que elas disseram, além de procurar uma alternativa, muitas vezes a gente, é o que até os psicólogos chamam de catastrofizar, né? Ou seja, imaginar os piores cenários possíveis, as piores consequências para o que está acontecendo e ficar nessa... Alimentando. Muito bom. Mais alguém quer falar? É só uma complemento que isso aconteceu anteontem. Eu estava sentada na mesa com o Matheus e passou um barulho. Eu repito para vocês. Eu estava jantando e passou um avião. E aí eu olhei pro meu marido e falei assim, gente, já pensou se estoura uma bomba e cai aqui? Aí ele, cara, por que a sua cabeça é assim? Ainda bem que Deus coloca um, né, mais calmo do lado do que mais agitado. Mas gente, isso é uma coisa real, né? Tantos de nós pensamos coisas assim, né? Pode falar. Você falou das redes sociais, né? Mas eu tava observando aqueles stories, é coisa de louco. Eu pego fretado e eu vejo, as pessoas ficam... É uma televisão, né?
E não para em um assunto só. São milhares. Sim. Então você imagina, a pessoa está lotando a cabeça dela com coisas de informações de pessoas que estão querendo manipular. Isso vai aumentar a ansiedade. Gera medo, manipula, gera ódio social, separação, gera polarização, né? Só que muitas pessoas percebem isso, mas não param, não conseguem. Então, talvez, uma forma seria... tudo bem, as redes sociais têm coisas boas, mas talvez 20%. Né? Talvez uma tentativa de um jejum de redes sociais. Sim. E perder e investir um tempo maior. Pensando nas coisas de Deus. Sim. Que, como você fala, tem coisas boas na rede social. E o objetivo dela é tentar achar essas coisas boas. Mas ela passou por 80% do tempo dela por lixo e manipulação. Exatamente. É igual quando a gente vai escolher um filme para assistir, né? A gente gasta mais tempo escolhendo qual filme assistir do que, de fato, assistindo o filme que a gente gostaria, né? Então, a gente precisa mesmo ter muita sabedoria, né? E alguém queria comentar? Sobre o comentário que ele fez, às vezes, sobrecarregar o cérebro de informação é uma forma também de tentar combater a ansiedade. É verdade. Você evita aqueles pensamentos, aquela guerra de pensamentos que... Sobrecarregar o cérebro com muitas informações para tentar solucionar. Um tipo de fuga. Procrastinação também é um jeito de reagir à ansiedade. Você está com algum problema que você precisa resolver, você acaba tão ansioso e fica procrastinando aqui. É verdade, a procrastinação, a gente falou, né, semana passada. Fala, Rafa. Também que o fingir que está tudo bem. Fingir que está tudo bem. Não quer pedir ajuda, você às vezes está no seu ciclo social, às vezes você está na sua casa, mas ao mesmo tempo que você está lá, você está longe. Sim. Nos seus pensamentos, nas suas angústias, você está passando só por isso sozinho, sem compartilhar, né? E mostrar que hoje em dia ninguém pode chorar, todo mundo quer ser forte, e nisso você esquece de procurar a ajuda de Deus, você não tem às vezes vontade de orar, você sabe que você precisa abrir a Bíblia, mas você fala, eu acho que eu consigo, mas... Eu acho que eu consigo sozinha. Esse é um grande perigo. Eu acho que eu consigo sozinho, porque nós precisamos, e a gente vai falar sobre isso, uns dos outros, né? Rafa, você ia falar alguma coisa? Não, eu acho que essa questão de comer se a gente tenta buscar um prazer imediato. Sim. Não pode ser comprar. Às vezes tem gente que pode sair comprando, pode... Exatamente. Pode sair fazendo outras coisas. E às vezes até casos que às vezes a pessoa prefere até se isolar. Sim. Às vezes ela prefere ficar quieto, mas acho que esse busca por um prazer imediato. Eu acho que isso resume bem, né? A busca por um prazer imediato. E tem a questão de você se punir de alguma maneira. Se for comer unha, arrancar cabelo. Antes de ir para o estágio um pouco mais avançado, que é a autopunição. Uma autopunição. Comer unha, se destruir de alguma maneira. Tá. Muito bom. Gente, eu sei que daria para falar muito mais, mas vamos lá, porque tem coisa para a gente ver. Então, o que eu queria deixar para vocês. A ansiedade, ela é um convite para a oração. Filipenses, esse trecho que nós lemos, né? Ele fala sobre isso. Que nós devemos, então, o caminho correto, então, quando a ansiedade chega, é que nós devemos levar tudo a Deus em oração. Deus quer nos ouvir. Ele quer nos ouvir. E não está escrito aqui, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em algumas coisas, pela oração e pela súplica, não é algumas coisas, gente, é tudo mesmo. Se você está doente, leve isso a Deus em oração. Se você tem uma reunião difícil, uma prova difícil para fazer, leve isso a Deus em oração. Se o seu arroz queimou e a visita vai chegar, leve isso a Deus em oração. Nós temos que levar tudo a Deus em oração. Deus quer nos ouvir.
dar graças, né? O versículo, ele segue falando, e se vocês quiserem deixar Filipenses aberto aí, a gente vai ler bastante, várias coisas na carta de Filipenses hoje. Dar graças a Deus, ação de graças. Eu queria que alguém que tivesse a versão NVT lesse para mim, por favor, Filipenses 4, 6 e 7. Porque eu acho que essa versão da NVT, ela deixa mais clara essa questão do dar graças a Deus. Quem pode ler para nós na NVT? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então fala agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito. Essa é uma forma de quando a ansiedade chega. É um treino para a nossa mente. Ao invés da gente ficar alimentando aqueles pensamentos de coisas que a gente nem sabe se vão acontecer ou não. Trazer à memória as coisas que o Senhor já fez, as coisas que o Senhor tem feito. E eu coloquei que a gente tem memória curta, né? E eu comentei com vocês também que eu estou fazendo a leitura da Bíblia toda esse ano, e como é muito claro isso, né? Ao longo do Velho Testamento, quantas e quantas vezes Deus vai repetindo, repetindo, repetindo. Ele repete pacientemente, né? Muitas e muitas vezes. Nós temos memória curta. Então, a gente precisa ser lembrado constantemente dos grandes feitos do Senhor. Vocês conseguem lembrar também como muitas vezes eram levantados montes de pedras, né? Que o Senhor pedia, para que aquilo fosse um memorial visível para as próximas gerações, né? Os seus filhos vão perguntar o porquê desse monte aqui. E aí você vai ter a oportunidade de falar. Porque o Senhor nos livrou do Egito. O Senhor teve compaixão, nos dirigiu. Então, nós precisamos lembrar e dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e que Ele já fez nas nossas vidas. E fazendo isso, né, o versículo 7 de Filipenses 4 fala o que vai acontecer. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando eu oro e entrego tudo a Deus, quando eu tenho um coração grato e eu me lembro das coisas que o Senhor fez e faz por mim, o resultado disso é uma mente que vai ser guardada com a paz de Deus. Que resultado maravilhoso, né, para uma mente ansiosa. É tudo que uma mente ansiosa precisa, ser guardada com a paz de Deus. Esse trecho mudou muito para mim quando eu percebi que ele é um trecho que tem uma promessa de Deus. Né? Então, eu falei, não, se eu colocar tudo diante de Deus, eu agradecer tudo que Ele tem feito, é uma promessa de Deus que Ele vai ter esse resultado. Sim. A Vera falou que esse texto fez muito sentido para a vida dela, quando ela entendeu que aqui existe uma promessa de Deus, né? Que quando eu faço isso, de levar a Deus em oração e de dar graças, é uma promessa. Ele promete que a paz dele vai invadir a nossa mente e nosso coração. Que precioso isso, né? Vamos seguir. Eu quero ler com vocês agora Filipenses 4, 8 e 9. Diz assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Olha que lista boa que Paulo nos dá aqui em Filipenses, de coisas que nós devemos
encher a nossa mente e pensar, e que vão nos ajudar a pensar mais sobre Deus. Lembra que eu falei a semana passada que quem Deus é muda quem nós somos? Quando a gente conhece mais o Senhor, isso vai causar uma transformação em nós. E essa lista vai nos ajudar a pensar e a encher a nossa mente com coisas que são boas, né? Com coisas do Senhor. Mas por que, então, né, pensar nessas coisas? A gente tem falado sobre isso. Isso vai nos ajudar a pensar naquilo que é excelente e digno de louvor, que é Cristo. Molda nossa mente, e uma mente moldada por Cristo transforma a nossa vida, capacitando-nos a viver no mundo de Deus, do jeito de Deus. E eu queria agora que vocês abrissem aí em Filipenses. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre como Paulo, nessa carta, nos ajuda a entender um pouco mais sobre como a gente ter uma mente ocupada, uma mente que pensa, que tem Cristo no centro. Só dando um rápido contexto, a carta de Filipenses ela é considerada a carta da alegria, mesmo tendo sido escrita em uma prisão. Ela é um encorajamento aos filipenses, e Paulo se identifica como servo de Cristo aqui. Ele dá ênfase que Cristo é tudo para ele nessa carta. E a gente vai ler alguns versículos ele falando sobre isso. E o principal, Filipenses 1:27. Quem pode ler para mim Filipenses 1:27? Dei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Isso aí. O objetivo principal, então, é nos encorajar a viver de forma digna do Evangelho. É viver com Cristo no centro, como nosso modelo, como nossa meta. Agora eu quero que a gente vá para o capítulo 1 de Filipenses. Podem deixar aberto aí no capítulo 1. Eu vou ler esse primeiro versículo. Versículo 21 do capítulo 1 diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo já começa falando aqui que Cristo é tudo para ele. Cristo é a razão de viver, né? Para mim viver, né? Para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Nossos pensamentos, então, eles não podem ser autocentrados, nem girar em torno de nós mesmos, né? Nós falamos também a semana passada, né, sobre a questão da nossa origem, né? Nós somos feitos criaturas de Deus, filhos de um Deus criador. Então, é Ele quem dita como as coisas devem ser. Eu já vou liberar vocês, deixa eu só terminar esse trechinho aqui. É Deus quem define como nós devemos agir, como nós devemos pensar, o que nós devemos fazer. Muito diferente do que o mundo tem proposto, né? Que você pode ser tudo o que você quiser, você pode fazer tudo o que você quiser, você pode ter tudo o que você quiser. Isso é totalmente antibíblico, né? Nós não podemos. Nós temos um Deus que dita as regras, nós temos um Deus que nos orienta como Ele deseja que nós vivamos aqui nesse mundo de uma forma que agrade ao Senhor. Então, os nossos pensamentos, eles precisam estar voltados para Cristo. Nós vamos agora para o intervalo e depois a gente volta no capítulo 2. Deixem a Bíblia de vocês abertas aí em Filipenses. Agora a gente vai para o capítulo 2. Eu quero ler com vocês Filipenses 2, do 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui no capítulo 2, Paulo enfatiza que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo, né? Cristo, ele é o nosso modelo. Cristo é o nosso modelo. Então, a nossa mente precisa pensar da mesma forma como Cristo, né? O nosso modelo. Ele é o nosso exemplo de humildade, como a gente lê aqui nesse trecho, né? Ele é o nosso exemplo de servo, de amor, de paciência, de tantas coisas, de obediência ao Pai. Então, a nossa atitude e pensamentos, eles devem refletir a mesma coisa. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, os versos de 7 a 11. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, aqui no capítulo 3, Paulo fala sobre conhecer a mente de Cristo, né? Em especial ali no finalzinho, no versículo 10, quero conhecer Cristo, né? Então, esse deve ser o desejo, né? O nosso maior desejo, conhecer mais a Cristo. Isso vai nos ajudar a encher a nossa mente com as coisas de Deus. Os nossos pensamentos, eles não podem só estarem alinhados aqui com as coisas, né, dessa vida, mas nós precisamos ter pensamentos que estejam alinhados com as coisas de Cristo. Agora o capítulo 4, versículo 7, que a gente já leu, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui no capítulo 4, ele faz esse fechamento, né? E a gente já falou sobre isso, né? Quando a gente leu os versículos no início, falando sobre a questão da paz, né? Que a paz vai preencher a nossa mente. Então, pensar naquilo que é excelente, digno de louvor, é pensar em Cristo, é ter nossa mente renovada nele. Isso significa ausência de problemas? Não, de jeito nenhum, né? Jesus fala que a gente vai passar por aflições aqui nesse mundo. Nós teremos aflições, mas que nós devemos ter um olhar voltado para o Senhor e nos lembrar que tudo o que acontece, mesmo que no primeiro momento pareça uma coisa que não é bom, não é agradável, Deus não saiu do controle, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, pensamentos moldados por Cristo se traduzem em ação, menos ansiedade e mais confiança. A prática da vida cristã nasce de uma mente que pensa naquilo que é excelente e digno de louvor, né? Agora eu quero que a gente vai lá para o Salmo, vamos abrir em Salmo 19, e a gente vai ficar um pouquinho ali, para ver um pouco mais ainda de outras coisas que vão nos ajudar a ter essa mente cheia com as coisas que são excelentes e dignas de louvor.
eu quero ler o Salmo 19 também. Eu vou ler do 19, do 1 até o 6. Aí eu gostaria que alguém lesse do 7 ao 11. Quem pode ler do 7 ao 11, só para já ficar engatilhado? A Silvia vai ler do 7 ao 11. E alguém que pode ler do 12 ao 14. Quem pode ler do 12 ao 14? Você lê para mim? Beleza. Então vamos lá. Os céus proclamam, os céus declaram, a minha versão, né? É que a música fica na mente. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Agora a Silvia vai ler a partir do 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os teme. Agora o 12, a partir do 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém. Por que eu quis trazer esse salmo aqui para nós, né? Porque esse salmo, Salmo 19, ele vai nos dar mais algumas instruções de como nós podemos encher a nossa mente com a palavra de Deus. E aqui na primeira parte, a primeira parte que eu li, dos versículos do 1 ao 6, Davi, é um salmo de Davi, né? Davi vai estar falando e ele está descrevendo a revelação geral de Deus para nós. Então, na segunda parte, ele vai partir para a revelação especial. E a terceira parte vão ser as implicações, o que isso tudo causou na vida de Davi e deve causar na nossa vida. A revelação geral, só rapidamente explicando para vocês. O que é essa revelação geral de Deus para nós, né? A revelação de Deus, de forma geral, é aquela revelação que para todos os homens, né? É a revelação da criação. Tudo que existe, a natureza, as coisas que existem, elas apontam para o nosso Deus, como a gente vê aqui nos primeiros versículos, né? Os céus declaram a glória de Deus. Então, essa revelação é uma revelação que ela é para todos os homens. Todas as pessoas veem essas coisas. E vocês já devem ter ouvido algumas pessoas que falam, né? Ai, mas é tão lindo, essa montanha, esse mar. Ai, acho que existe uma coisa, uma força maior, né? Nós sabemos o que é essa força maior, né? É o nosso Deus poderoso que criou todas essas coisas. E isso nos ajuda em quê? A contemplar. Contemplar a revelação de Deus é uma forma de encher a nossa mente com as coisas de Deus. E muitas vezes, algumas das tarefas que nós vamos dar para os nossos aconselhados são justamente coisas simples, como fazer uma caminhada, como olhar um pôr do sol, como andar no meio das árvores, olhar para o céu. Deus fala, né? Jesus nos ensina lá em Mateus, observem as aves, coisas simples que vão causar
uma reflexão, uma contemplação. E nos dias tão corridos, né, que a gente vive, muitas vezes a gente acaba se esquecendo de contemplar as belezas de Deus e encher os nossos corações com as coisas belas de Deus. Então, essa é uma forma a mais da gente encher aí a nossa mente, contemplando a criação. Na segunda parte do Salmo, do versículo 7 ao versículo 11, Davi está descrevendo a revelação específica. O que é essa revelação específica? A palavra de Deus, que Deus deixou para nós. Através da revelação geral, não era possível nós sermos salvos. Precisávamos da revelação específica, né? E através da Bíblia é que nós vamos ter o nosso relacionamento com Deus e conhecer mais a fundo o que esse Deus fala. Eu até anotei aqui para vocês sobre aquela música, né, que muitos que já estão na igreja desde muito tempo ou que têm filhos lá no Semear devem cantar: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Semana passada eu falei para vocês, né, não existe uma fórmula mágica. Existe a palavra do Senhor. É ela que vai transformar a vida dos nossos aconselhados e as nossas vidas. Então, ler a palavra vai ajudar. E nós já temos falado isso ao longo, né, dessa aula, desde o início, a encher a nossa Bíblia. A nossa Bíblia não, a nossa mente com a Bíblia. E aí eu coloquei aqui, eu queria falar um pouco mais sobre esse trecho dos versículos 7 ao versículo 11, eu trouxe essa tabelinha para a gente estar visualizando melhor. Esse trecho é bem interessante porque Davi traz sempre uma definição, um nome diferente para se referir à Bíblia, né? As Escrituras. E vocês podem notar que sempre depois da definição ele vai trazer uma descrição, uma característica da palavra. E depois ele vai trazer um efeito que ela causa em nós. Então, os nomes aí que ele descreve para se referir à palavra, né? A lei do Senhor, testemunhos, preceitos, mandamentos, ordenanças. E as características? A lei do Senhor, ela é o quê? Perfeita. Qual o efeito que ela causa em nós? Ela revigora a alma. Os testemunhos são o quê? Dignos de confiança. O efeito que esses testemunhos causam em nós, eles nos dão sabedoria. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e eles dão luz aos olhos. As ordenanças do Senhor, elas são verdadeiras, todas justas, desejáveis, doces. Gente, que riqueza nós temos. Que riqueza o Senhor nos deixou, né? Olha os efeitos, né? Eu já vou deixar você falar. A semana passada a gente falou bastante dos efeitos que a ansiedade causa em nós, né? Tanto no corpo, na mente, espirituais. Agora, olha essa listinha dos efeitos que a palavra do Senhor, e são só alguns aqui, né? Que a palavra do Senhor causa na nossa vida. Ela revigora, ela dá sabedoria, ela dá alegria, ela dá luz aos olhos. Ela é justa, desejável e doce para nós. Pode falar, Ricardo, né? Só uma pergunta, desculpa a minha ignorância. A diferença entre mandamento e ordenança? Eu creio, Oswaldo, me ajude, que são as mesmas coisas, né? As ordenanças e mandamentos do Senhor. Quer compartilhar alguma coisa, Oswaldo, em relação a isso? Se tem alguma diferença mais específica? Mandamentos é mais uma forma de lei estabelecida. O judeu entendia muito bem isso. E as ordenanças, elas prescrevem mais aquilo que Deus ordena. Acho que traduzindo para a nossa língua. Mas a diferença é pequena, né? O propósito de ambas é a mesma coisa. Sim.
o Oswaldo falou, o propósito de ambas é a mesma coisa, né? Os significados são muito parecidos. Gente, não tem como a gente saber de tudo isso, desse tesouro que nós temos, e nós continuarmos com a nossa Bíblia fechada. Nós precisamos abrir a palavra do Senhor. Nós precisamos disso tudo. Nós precisamos que esses efeitos, né? Nós precisamos disso em nós, da palavra do Senhor, de tudo que ela causa e que ela pode causar na nossa vida. Na terceira parte do Salmo, como eu falei, tem então uma implicação para tudo isso. Depois que eu contemplo, depois que eu leio, a palavra ela vai causar uma transformação em mim. E nós já falamos sobre isso também. Ela vai nos levar à oração, de forma diferente aqui do que a gente leu lá em Filipenses, mas vai acontecer. Ela vai nos levar à oração. Porque quanto mais nós lemos, né, nós vamos entender quem Deus é, quem nós somos. E no caso aqui, Davi está reconhecendo o seu pecado. E a oração vai nos levar ao reconhecimento desse Deus. Quem Deus é, mais uma vez, muda quem nós somos. E aí, um outro incentivo para você, quando você estiver aconselhando alguém, incentive essas pessoas a fazerem as suas orações usando as escrituras, né? Às vezes a pessoa pode falar, mas eu não sei orar, eu não consigo orar. E lembra do testemunho do Piper do começo? Que ele tinha que fazer a oração na frente de tantas pessoas, né? E um bom método, né? Uma boa forma de nós aprendermos a orar é através da própria escritura. Não só dos salmos, mas tem muita coisa, né? A Bíblia toda, nós podemos orar e usar várias passagens para nos ajudar nesse processo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Além de tudo isso que a gente viu no Salmo 19, e agora eu quero que a gente vá para Efésios 5, de 15 a 20. Efésios 5, de 15 a 20. Além de tudo isso, de ter a mente de Cristo, lá de Filipenses, de encher a nossa mente com a revelação de Deus para nós, a revelação geral, a revelação específica. Nós precisamos deixar nos encher pelo Espírito. E Efésios 5 vai estar falando um pouco mais sobre isso. E eu quero ler com vocês também esse trechinho do 15 ao 20. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. São textos que trazem os conceitos muito parecidos, né? Tanto do livro de Filipenses, Efésios e o Salmo 19 também. Mas, como eu falei, a gente tem memória curta e a gente precisa ser lembrado dessas coisas constantemente, né? E olhando mais pontualmente para cada um desses versículos aqui de Efésios, o primeiro, versículo 15, que ele diz para nós que nós devemos ter cuidado, então, com a nossa maneira de viver. E eu coloquei, não se encha de distrações, de coisas que não edificam. Vocês compartilharam bastante dessas coisas também na primeira parte da aula, né?
Existem muitas distrações, mas nós podemos usar, como a Aline falou, otimizar o nosso tempo. E isso vai nos ajudar a pensar mais sobre Deus e tirar os nossos olhos dessas distrações e voltar os nossos olhos para Cristo. Então, como tem sido a nossa maneira de viver? Será que a gente tem aproveitado esses recursos que o Senhor deixou para nós? No versículo 16, aproveitem as oportunidades ao máximo. Vivemos num mundo, de novo, né, que batalha por nossa atenção. Mas nós não podemos servir a dois senhores. Alguém pode abrir em Mateus 6:24 para a gente ler? A gente tem que aproveitar as oportunidades ao máximo. E queria que alguém lesse, então, Mateus 6:24, por favor. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus ou ao dinheiro. Uhum. Então, não tem como a gente ficar com a mente ocupada pensando nessas coisas, né? Como o Pierre falou, na internet, em tudo, alimentando esses pensamentos. E pensar no Senhor. Não tem como servir a dois senhores, né? E muitas vezes esse outro senhor, somos nós mesmos, né? Como nós vimos a semana passada, que nós somos, às vezes, o nosso maior inimigo, né? O nosso maior problema. Nós somos egoístas, nós queremos pensar só em nós, nas nossas coisas, no nosso mundo, e a gente acaba se esquecendo que a gente não está aqui para servir, a gente não tem que pensar só na gente, a gente tem que amar o próximo, servir ao próximo. Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades. Versículo 17. Procurem compreender a vontade de Deus. A vontade do Senhor, ela é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo que não pareça para nós em alguns momentos. A gente já falou sobre isso, né? E o Pierre veio falar comigo aqui no intervalo uma coisa bem interessante, né? E não é que Deus é um Deus carrasco, que ele quer o nosso mal e vocês vão ter que obedecer às minhas ordens, porque é assim. Mas quando a gente entende, né, que as nossas limitações, elas são, na verdade, um convite para a gente descansar no Senhor, para a gente entregar os nossos fardos para Ele. É melhor confiar no Senhor, né? É melhor confiar no Senhor do que ter uma vida de ansiedade. A gente não tem capacidade de suportar essas coisas, né? E a gente não precisa. Nós temos um Deus que cuida de nós o tempo todo. Versículo 18. Deixem-se encher pelo Espírito. Ser cheio do Espírito é ter as palavras da nossa boca e as meditações do nosso coração agradáveis ao nosso Senhor. Ser cheio do Espírito é ter as palavras da nossa boca e as meditações do nosso coração agradáveis ao Senhor. Nós já falamos várias e várias vezes aqui, né? Meditar na lei do Senhor dia e noite, né? A gente precisa disso. Fala, Fábio. Renata, é importante a primeira parte do versículo 18, quando ele fala do vinho, aplicando para os nossos dias, a ideia ali é estabelecer cotas para os seus prazeres. Porque tem lá, Colossenses 3:5, que diz, né, a pessoa que busca, eu quero mais, mais prazer. Na verdade, ela está realizando uma idolatria. Exato. Quando a gente estabelece cota para os prazeres, não, eu vou tomar um vinho, mas eu vou tomar uma taça. Eu vou assistir um filme, mas eu vou assistir um filme. Não maratonar a madrugada. Então, quando você estabelece cotas, você tem ter um monstro e olhar no olho do monstro e falar, você está aqui. O seu lugar na minha vida é esse. Exato. E isso é importante que você está falando, Fábio, porque a gente não está desprezando essas coisas, né? Existem coisas boas, como a gente viu na história de Marta e Maria, né? Tem coisas que são boas, legítimas, e que Deus fez, Deus nos colocou nesse mundo para desfrutar dessas coisas, uma boa comida, um bom filme, são coisas que são boas, né? Mas nós temos que ter esse equilíbrio e a sabedoria
para saber que lugar essas coisas estão ocupando no nosso coração, né? Você quer falar? E eu acho que é importante falar também, porque eu acredito que tenham muitos conselheiros aqui na sala, mas eu acredito ainda que tenham muitos ansiosos aqui na sala. Aliás, a ansiedade é uma coisa que todo mundo tem. Mas eu acho que é importante falar que existe um padrão que é seguido, às vezes, por anos. Então, existem pessoas que têm ansiedade há mais de tantos anos, assim, crises de ansiedade há muitos anos. E uma das minhas conselheiras me disse, fez uma analogia como se fosse uma mata fechada que você abre um caminho. Então, normalmente, quando você está numa situação de risco, que você imagina, você sempre vai por esse caminho. E que fazendo todas essas coisas que foram mencionadas durante o estudo, você vai abrindo um novo caminho. Mas esse caminho ele vai precisar ser aberto. Então, é uma coisa que precisa ter paciência. Sim. E humildade. E Deus não é um Deus carrasco. Deus conhece o nosso coração e sabe da vontade do nosso coração. Mas às vezes, ainda mais por sermos ansiosos e imediatistas, a gente quer as coisas, tipo, amanhã todo mundo quer tudo resolvido, acordar feliz e ninguém vai ter um pensamento ruim. E não vai ser assim que vai acontecer. São um processo. E outra coisa que eu queria falar que desde o início, que você falou assim, às vezes a gente pergunta e fala, é um amigo meu. Gente, isso é um incentivo, não façam isso. Não tenham medo de falar que vocês têm ansiedade, que você tem problema com mentira, que você tem problema com ira. Todas essas coisas, todo mundo tem. Cada um vai ter a sua luta, né? Importante com relação à ansiedade é você expor que você está sentindo isso para pessoas que você ama. Você expor para o seu marido, você expor para a sua líder de discipulado, para sua amiga, que são pessoas que vão poder te ajudar. Porque como a irmã falou, é impossível passar por isso sozinho. A gente tem Deus do nosso lado e ele é ótimo nisso, ele é maravilhoso, o melhor de todos. Mas a gente precisa de ajuda. Sim. E a gente vai ver aqui no final, né, desse trechinho de Efésios, exatamente sobre isso, né? Quando a gente chegar ali no 21, sujeitem-se uns aos outros, né? A importância do um e o outro, né? O discipulado. No versículo 19, falem entre si com salmos e cânticos. E aqui o que eu queria pontuar com vocês é sobre como andam as nossas conversas. Será que as nossas conversas, elas têm sido permeadas com a palavra de Deus? Como tem sido a sua conversa com o seu vizinho, lá no seu trabalho, nos seus grupos de WhatsApp, lá no direct das suas redes sociais, onde você acha que ninguém está vendo? Mas lembre-se que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Como têm sido as nossas conversas? Elas têm sido cheias da palavra ou a gente tem só conversado sobre coisas? Vai chover hoje ou não? Enfim, né? Então a gente precisa que as nossas conversas sejam permeadas da palavra de Deus. O versículo 19 ainda fala, né, com cânticos, e esse é um incentivo também. A gente já falou, vários de vocês falaram, né, sobre o papel, a importância do papel da música na nossa vida, né? Essa é uma boa ferramenta para nós usarmos com os nossos aconselhados, ouvirem boas músicas com letras bíblicas. Aliás, alguns de vocês me perguntaram a semana passada o nome da música que eu passei no final, é A Confiança, do Projeto Solo, tá? Projeto Solo. Existem letras lindas e bíblicas que a gente canta a palavra de Deus. Isso vai nos ajudar nesse processo, né, de encher a nossa mente. E eu coloquei, né, não precisa ser afinado, pessoal. Precisa ser adorador. Versículo 20. Deem graças constantemente. Estimulem seus aconselhados a terem um coração grato a Deus por todas as coisas, né, como nós já vimos lá. Carta de Filipenses, a carta de alegria, escrita na prisão por Paulo. 21. Sujeitem-se uns aos outros, né? Então a gente precisa ter esse coração humilde, servir, respeitar os outros, imitando o exemplo de Cristo, né? Como é importante a convivência que nós temos, né, uns com os outros. Isso vai nos ajudar muito no nosso processo. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações.
O maior antídoto contra a ansiedade é encher a nossa mente daquilo que é excelente e digno de louvor, né? Que a palavra do Senhor, ela habite ricamente, gente, que a gente transborde a palavra do Senhor através da nossa vida. Pensar naquilo que é excelente, digno de louvor, que é Cristo, molda nossa mente. Uma mente moldada em Cristo transforma a nossa vida, capacitando-os a viver no mundo de Deus, do jeito de Deus. E eu quis colocar essa imagem porque ela tem aqui, a beleza das coisas criadas por Deus, a revelação geral e a palavra. E agora eu queria ir finalizando a aula, mas tenho esse vídeo, né? Eu comecei falando do testemunho do Piper e agora eu queria que vocês ouvissem o Piper falando um pouquinho sobre isso. Se der tempo, nós temos 5 minutos, eu ainda queria que nós cantássemos uma música juntos antes de terminar. Reading about God and about His ways, and then quietly, perhaps unexpectedly, God supernaturally shifts your mindset and you are no longer merely reading about Him. You are quietly aware He is here. The living, risen Christ is in this room, and He is speaking to you through that page. And your soul shifts from thinking about Him to speaking to Him. Now you are turning the Word into statements to Him to the effect that this is who you are. And then, supernaturally, another mindset shifts. And you find yourself not simply speaking to Him what you are learning about Him from the text, but you find yourself saying, I love you. I love you. And you are tasting His goodness, and you are being drawn to trust His promise, and the anxieties of the day are beginning to fall away with an inexpressible peace. Eu achei que eu não fosse chorar, eu já chorei umas 10 vezes em casa, mas não tem como, gente. Não tem como a gente olhar para a palavra e não... E esse testemunho do Piper, esse vídeo apareceu para mim essa semana e eu falei, gente, eu não posso deixar de compartilhar com vocês hoje. Pensar como Cristo nos ajuda a viver no mundo de Deus, do jeito de Deus. E eu queria que a gente cantasse, todos juntos. Eu trouxe a nossa equipe do Palavra Encanto para cantarmos juntos essa canção que fala da palavra, palavra amada. Tá baixo, né? Será que precisa aumentar um pouquinho? Fonte de sabedoria, manancial de delícias, porto seguro pra vida, palavra de Deus, amiga. Fonte de sabedoria, manancial de delícias, porto seguro pra vida, palavra de Deus, amiga, é viva, eficaz, transforma e faz, instrui e conduz, enche de paz, é doce e faz bem, alenta, sustém, revigora o cansado do dia que vem. Clareia a estrada, amplia
Faça de mim sua morada, seja de mim bem chegada, traga fé pra caminhada, palavra de Deus amada. Faça de mim sua morada, seja de mim bem chegada, traga fé pra caminhada, palavra de Deus amada. É viva, eficaz, transforma, refaz, instrui, conduz, preenche de paz. É doce, faz bem, alenta, sustém, revigora o cansado para o dia que vem. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã tão especial, porque podemos olhar para a sua palavra e ver que ela é tudo que a gente precisa, Deus, para vencermos a nossa ansiedade. Nos ajude, ó Deus, a confiarmos em Ti, a como essa letra dessa música diz, a fazer morada no nosso coração. Que a sua palavra faça morada em nosso coração. Que ela ocupe os nossos pensamentos. Que a nossa mente seja uma mente cheia de Cristo. Que a gente consiga pensar em tudo que é excelente e digno de louvor. Abençoa cada um aqui, cada família aqui. E te agradecemos mais uma vez por esse tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.